Nós vivemos para trabalhar. Trabalhamos para ganhar dinheiro. Estudamos anos a fio para ganhar mais dinheiro. E sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Mas você já se perguntou o que é o dinheiro? Patinha, vou fazer aqui uma pergunta para padaria. Viu? Você sabe o que é dinheiro? Dinheiro. Pra mim, ixi, é difícil. Você não sabe o que é dinheiro? Sei o que é dinheiro. Papelzinho que é bem valioso. E é dinheiro? Rapaz, dinheiro é. Dinheiro é coisa que é feita nas máquinas, né? O dinheiro é uma coisa que já vem do começo do mundo. Dinheiro é assim, a pessoa poder gastar, mas economizar um pouco também. Dinheiro não é tudo não, Lucas. Eu sei. Hoje eu gostaria de falar sobre a fé no dinheiro, né? Como vocês já perceberam aqui, né, eu estou tentando abrir um questionamento aí a respeito do que é o dinheiro, né? O que ele representa tanto, centraliza tanto a nossa vida? Por que a gente vive para ganhar dinheiro, vive pensando em dinheiro e só consegue, digamos assim, sonhar com base no dinheiro, né? Com base no dinheiro que você tem disponível para realizar as suas coisas, né? Então, mas por que ele tem essa centralidade? Por que a gente precisa tanto do dinheiro para viver, né? Então eu queria trazer esse questionamento aqui nessa linha justamente da religião que eu estou comentando já há vários episódios. Então assim, eu quero dar um prosseguimento hoje para tocar nessa feridinha que é a fé na economia, né? Então assim, eu trouxe esse questionamento: o que é o dinheiro? O que você acha que é o dinheiro, né? Quem que inventou isso? Onde que começou essa história e da onde que vem essa coisa, né, da gente centralizar tudo em torno do dinheiro? Então o dinheiro surge mais ou menos junto com os bancos lá em 1400 e pouco, né, na Idade Média, né, e da onde que vem isso? Né? Assim, veio com o crescimento do comércio, né, o crescimento das trocas comerciais entre pessoas, entre lugares, entre países e aí vai, né? Eu acredito que tudo isso vai começando justamente com esse movimento que as pessoas chamam de mercantilismo, né, nas escolas. Mas eu acho que naquelas iniciais explorações marítimas, né, enfim, Portugal, Espanha começam a ampliar os seus domínios, né, e começam a alcançar as Américas. E aí começa todo aquele movimento, né, em torno de exploração dos novos territórios, né? Essa exploração começa a alimentar a Europa, a metrópole, com produtos, né, com minérios, com ouro, e aí vai, né? E com isso a gente tem, né, vamos dizer, um aquecimento do mercado ali europeu, uma inflação, né, uma ampliação ali da quantidade de ouro disponível, né, nas pessoas, para as pessoas trocarem, enfim, né, e usarem isso como moeda, né, para poder realizar mais trocas mercantis. Então a gente percebe aí um crescimento, né, junto das instituições financeiras, o crescimento dos países em suas explorações coloniais e da circulação da moeda, né? Então eu queria relacionar com vocês, o que eu acho muito importante, a relação entre o banco e a moeda, né, o dinheiro, né? Então assim, inicialmente as pessoas trocavam ouro, vamos dizer assim, né? Posteriormente, com a criação dos bancos, né, as pessoas começaram a perceber o quê, né? Isso é bem interessante, que o dinheiro, a moeda, né, o ouro depositado na instituição, lá nos cofres do banco, né, nunca são reclamadas simultaneamente, né? Então várias pessoas colocam o seu ouro lá para guardar, mas raramente todas chegam ao mesmo tempo para pegar esse ouro de volta, né? Então, com isso, as pessoas que guardavam esses valores começaram a pensar: bom, por que não fazer algo com esse ouro que está aqui, né, guardado?
né, enquanto as pessoas não reclamam, enquanto as pessoas não pegam ele de volta, né? Então isso a gente tem uma criação aí que que hoje a gente chama de fator multiplicador bancário, né? Então assim, isso é uma coisa bem desconhecida, bem interessante, né? Por quê? Porque o dinheiro que você põe no banco, né, na sua poupança ou na sua conta, né, o banco pode meio que pôr um fermento aí, né? Pode expandir esse valor que você colocou lá para realizar empréstimos, né? Então isso faz o mercado circular, aquece, enfim, né, a economia local e aí vai, né? Então esse fator multiplicador ele vem dessa ideia, né, de que a estatística, vamos dizer assim, né, a quantidade de dinheiro colocado ali no banco nunca vai ser reclamada ou pedida por todos os usuários ao mesmo tempo. Então eles vão meio que estimando, né, uma relação entre o ouro colocado ali nas instituições e a quantidade que eles podem circular, né, em suas transações financeiras. Né? Eu acredito que esse valor estava em torno de 5 aqui no Brasil, se eu não me engano. Né? Então, ou seja, se você coloca R$1.000, o banco pode emprestar e fazer circular em torno de R$5.000, né, com base no dinheiro que você colocou. Mas, pô, por que eu estou falando disso? Né? Assim, porque eu acho que esse elemento é uma coisa muito importante para a gente entender o que é o dinheiro. Né? Assim, qual que é o valor, qual que é a importância do dinheiro e o que distorce esse valor do dinheiro, né? Que é uma das principais causas aí, dos principais problemas que a gente enfrenta com relação à inflação, por exemplo. Né? Todo mundo fala de inflação, mas pouca gente entende, né? Quais são as dinâmicas inflacionárias, o que determina a inflação. Né? Então, assim, as pessoas não se questionam isso. Né? Então, assim, eu acho que desde o início, se a gente pegar, por exemplo, né, a história que a gente estava citando aqui do início das grandes navegações, dos movimentos coloniais, a gente vai percebendo que o afluxo de minérios, de commodities, de coisas que, né, as metrópoles vão extraindo desses países periféricos, né, vão alimentando, né, a dinâmica financeira dos países, né, europeus. Né. E se você linka isso com essa ideia do fator multiplicador, né, você começa a perceber o quê? Né? Que se eu consigo extrair X de ouro, X de produtos, ou até mesmo emprestar dinheiro para esses países, né, como aconteceu com a Inglaterra, né, eu consigo, através dos pagamentos que eu vou receber, expandir, né, esses quantitativos por 5 e sei lá quantos mais vezes. Né? Então isso aí amplifica de uma forma muito interessante, né, a quantidade de dinheiro, ou seja, o banco ele consegue criar dinheiro. Né? Olha que legal, né? Então quando eu desvinculo o ouro da moeda, e aí eu consigo disponibilizar essa moeda para empréstimos, eu consigo efetuar esse fator multiplicador. Qual que é o único, digamos assim, X da questão? É conseguir ampliar essas bases, né? Que ali no caso do exemplo é o ouro, mas eles podem ser qualquer coisa. Né? Então a gente tem, por exemplo, empréstimos, né? Ou seja, o banco pega o seu dinheiro suado, trabalhado, amplifica e transforma isso em empréstimos, né? E ganha com juros em cima desses empréstimos. Né? Então o seu dinheiro é muito importante, né? Ou seja, o dinheiro do banco não é o mesmo dinheiro, né? Eu acho que esse dinheiro essa dinâmica financeira que está sendo hoje disponibilizada para o cidadão comum, para você, para mim. Né? Através do quê? Através desses bancos de investimentos, através das corretoras de ações, e aí vai. Né? Então, todo o mercado financeiro é uma forma de bancarizar o cidadão comum. Né? Então, você, através das ações, você consegue, né, explorar essas mecânicas financeiras que os bancos inauguraram, vamos dizer assim. Né?
Mas e qual que é o problema disso, né? Eu acho que uma das questões em torno disso está assim, quando você começa a observar as dinâmicas das guerras do século XIX, século XX, né? Você começa a perceber que os países, no fundo, estão tentando consolidar reservas, né, de financeiras, né? Por exemplo, as invasões americanas lá na área do Oriente Médio, né? Todo mundo fala que é por causa do petróleo, né? Mas as pessoas não entendem que, assim, né, que os Estados Unidos, eu acho que eles não querem necessariamente queimar petróleo, né, ou usar o petróleo, mas eles querem esse lastro, né, que o petróleo serve para poder alavancar suas operações financeiras, né, o que as pessoas chamam de petrodólares, né? Assim como grande parte do ouro que os Estados Unidos continha vinha da Arábia Saudita, né? Então, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos detinham 2/3, né, da quantidade de ouro mundial, né? Então, tudo, olha como, né, é uma coisa muito louca isso, a questão do lastro ouro com a emissão de moedas, né? Então, tudo isso teve um tratado lá, se não me engano, de Bretton Woods, que vai regularizando, né, essas proporções entre moeda e lastro ouro. Depois, né, esse tratado e essa vinculação é desfeita com, se não me engano, com Nixon lá nos Estados Unidos, né, e o dólar se torna uma moeda global, né? Hoje tudo isso está sendo questionado com as criptomoedas e os países querendo emitir suas próprias moedas. Então a gente está num ponto bem interessante, né, desse momento, assim, onde a questão da moeda está se tornando central. Em breve já vou trazer aqui para vocês uma ideia do Banco Palmas, de como que lá no Nordeste eles tiveram aquela ideia de, bom, criar uma moeda para poder fazer o dinheiro daquela comunidade circular dentro da comunidade, né? Então ali o autor ele questiona, né, tipo, o que é pobreza? Né? Então eu acho isso muito poderoso, né? A pessoa perceber que a pobreza, né, ela vem justamente atrelada à moeda, né? Atrelada ao quantitativo de moeda que você tem e a maneira como ela circula, né? Se eu abro isso, se eu relativizo isso, se eu amplio esse cenário, né, eu consigo então descentralizar a situação e eu consigo dar às regiões mais condições de se desenvolver. Então acho que essa ideia do Banco Palmas é bem legal para ilustrar esse fio da meada que eu estou puxando com vocês, né? Vocês estão falando, pô, por que você está falando de dinheiro, Paulo? Né? E qual que é a relação do dinheiro com a crença, com a ideologia, né? Então, assim, para mim é central, né? Enquanto a gente acreditar que pobre é uma pessoa que não tem dinheiro, né, eu acho que a situação vai estar bem complicada para a gente, né? Enquanto a gente não entender que crescimento econômico não é o seu crescimento econômico, né? Porque todo dia a gente ouve na TV que o PIB não sei o que, o PIB não sei o que lá, né? Então, assim, o PIB não é distribuído globalmente pelas pessoas, né? Então, por que a gente tem essa ideia de que o crescimento econômico é a coisa mais importante do mundo? Por que todos os governos, né, estão curvados à dinâmica econômica, né? Porque tudo gira em torno do crescimento econômico, né? E o crescimento econômico não é seu. E que, inclusive, né, até agora, a gente já pode perceber que seu poder de compra não aumentou no decorrer do tempo, né? O seu patrimônio, muito provavelmente, não se ampliou de forma maravilhosa, né, no decorrer desse tempo, assim como ampliou-se o patrimônio do 1% no topo da pirâmide. Então, todo o crescimento econômico global, né, hoje, né, concentra toda, se eu não me engano, 1% da população mundial detém a renda de metade do globo terrestre, né? 1%. Né? Então, assim, se a gente continuar nesse ritmo, o que vai acontecer? Então, aquele Piketty já percebeu, né, que quanto mais a economia cresce, né, isso vem impactar só nesse 1% final, né, que ele chama gráfico do elefante ali, né? Que o nosso continua meio estável, o nosso crescimento classe média, enquanto que o crescimento do 1% é altíssimo, né? Então você já começa a perceber que, digamos assim, né, no decorrer da história, né, essas hegemonias, as guerras,
toda essa pressão em torno da exploração dos países periféricos, das colônias, e aí vai, né? É a consolidação de um modelo, né? Que me parece assim, é quase que uma pirâmide, né? Que é o capitalismo, né? Assim, hoje, né? Então, assim, os países correm que nem um doido para explorar primeiro, né? Porque quem vem depois não vai conseguir, né, tirar a sua fatia desse bolo, né? Então, assim, me parece que toda a história é uma repetição dessa coisa da pirâmide, né? Quem entra primeiro? Quem explora primeiro? Me parece que essa que é a grande pergunta, né? Então as coisas vão andando dessa forma, né? E hoje, né, com toda essa volatilização do mercado, e aí vai, a gente tem uma espécie de elite que praticamente é improdutiva, né? Que vive em torno de processos financeiros, né? De alavancagem, e aí vai, que é o famoso quero ganhar dinheiro, quero viver de renda, né? Então, assim, essa pessoa, né, ela não quer mais trabalhar, né? Ela quer fazer o dinheiro trabalhar por ela. E hoje a gente glamorizou isso, todo mundo quer isso, né? Quais são as repercussões disso, né? Assim, então, o que eu quero trazer hoje aqui é a gente poder perceber, né, através do fator multiplicador, através dessa hegemonia, desse imperialismo, toda essa relação de exploração, né, que vai então alimentando essa dinâmica financeira, que vai permitindo aos bancos emprestar mais dinheiro e aquecer mercado, e aí vai, né, e depois vai então para os mercados financeiros. Tudo isso vai sendo incrementado, vamos dizer assim, né? E vai se ampliando então a distância, né, dos ricos e pobres, né? Então eu acho interessantíssimo o uso que essas instituições financeiras fazem da moeda e a diferença da percepção deles da moeda da nossa percepção do dinheiro, né? Então a gente meio que vive para ganhar dinheiro, né, mas para trabalhar, né? A gente quer trabalhar para poder ganhar dinheiro. Então, assim, a gente não usa alavancagem, a gente não usa fator de multiplicador, a gente não usa uma série de ferramentas financeiras, estamos aprendendo agora, né, que servem, digamos assim, para expandir o seu patrimônio e a quantidade de dinheiro que você possui. Mas, assim, as pessoas não entendem, né, que, tipo, bom, na medida que eu incremento, né, essa financiarização, essa bancarização, né, por exemplo, aquele Carlos Wizard, né, que apareceu na CPI, né, é um caso interessante, né, que eu vi numa entrevista que ele falou assim, ó, o que levei 27 anos para construir da primeira vez foi superado em 3 anos, né? Então ele trabalhou 27 anos para construir lá a rede dele de escolas de inglês, e aí ele vendeu para o grupo Pearson e ficou bilionário, né? Então, uma coisa muito famosa em 2013, né? Hoje ele meio que dobrou, né, esse patrimônio dele só com aquisições financeiras. Ele criou um grupo lá, daí ele começou a mexer com, né, compra e venda de empresas, com franquias, trouxe KFC, trouxe um monte de franquias para o Brasil. E hoje com essa, né, ou seja, um trabalho mais focado na parte girar dinheiro, gerar capital, né, e não tanto com construção e produção, né, ele conseguiu dobrar o patrimônio dele. Então hoje a gente está entrando numa era que eu chamo de capital improdutivo, né, assim, tem um livro aqui que eu vou até citar que tem esse título, né, assim, é a era do capital improdutivo. Então o Brasil hoje sofre com isso, né, assim, com esse enorme capital que não chega na base da pirâmide, né? Que não gera economia, assim, um movimento, um aquecimento da economia, que não gera emprego, vamos dizer assim, né? E o que a gente também percebe em outra direção é uma precarização das pessoas, do trabalho, das condições de vida e a inflação, né? Desvalorização, né, do dinheiro trabalhado, tá percebendo? Então são vários mecanismos que essas pessoas que têm mais dinheiro vão utilizar para poder se valer do nosso dinheiro trabalhado para expandir o capital deles, né, via mecânicas financeiras, né?
Então, o que eu diria assim, o que seria uma exploração soft hoje, né? É você, sei lá, comprar um produto que é completamente mais mequetrefe hoje, feito com matéria-prima pior, com subemprego, e aí vai. Né? Comida, né? Uma coisa bem óbvia, né? Você vai no supermercado, muito difícil você achar algo nutritivo, algo fresco, algo, né? Tudo industrializado, ultraprocessado. Então a qualidade das coisas diminui. Né? Isso é uma forma de exploração também. Né? A inflação, no meu ver, também é uma forma de exploração soft. Né? Assim, você não precisa estar ali trabalhando no sentido clássico, né, do marxismo, né, na mais-valia. Né? Você não vai ganhar dinheiro com mais-valia do trabalho das pessoas, né? Você vai ganhar dinheiro com processos financeiros que vão volatilizando a moeda. Né? E quem se fode, quem está na base da pirâmide, né? Quem trabalha para ganhar dinheiro. Quem coloca o seu dinheiro ali no mercado de ações e aí vai, né? Muito provavelmente ele não vai ter perdas. Né? Assim, o dinheiro dele vai render muito acima da inflação. Né? Não é o caso de você que coloca o dinheiro na poupança, por exemplo. Então, assim, são detalhes que eu acho muito importante a gente pensar, né? Para a gente poder o quê? Né? Começar a trazer algumas questões que eu acho bem divertidas, né? Por exemplo, né? As pessoas têm uma ideia da religião, né? Quando eu falo, por exemplo, sei lá, que eu acredito em Deus, ou que eu jogo tarô, ou que eu leio mapa astral, né? Então, assim, né? As pessoas torcem o nariz, né? Tipo assim, mas ler o mapa, né? Isso vai me, de certa forma, vai me delimitar, né? Seria como se eu estivesse lendo uma coisa pré-pronta, né? Que vai dizer o que vai acontecer comigo, ou o que eu tenho que fazer. Né? Então, de certa forma, estou me limitando. Então, as pessoas hoje têm uma ideia de destino, por exemplo, né? Quando eu falo destino, as pessoas têm até alergia. Né? Tipo assim, falo, não, mas o destino é interessante. Nossa, destino? Como assim destino? Como assim sai uma carta e isso, de certa forma, vai dizer o que vai acontecer comigo na semana, né? Ou o que vai acontecer comigo no futuro. Então, as pessoas, elas se sentem constrangidas, restringidas, né? Pelos oráculos, ou por Deus, ou por uma religião, e aí vai. Eles falam assim, não, eu quero liberdade, eu não quero religião, eu quero seguir minha vida, enfim, né? Eu quero fazer o que me dá na telha. Né? Mas essa pessoa, né, acredita que trabalhar vai dar a ela condições, né, de ter sua independência. E aí ela trabalha jornadas de 12 horas por dia, 7 dias na semana, e acha que é livre. Né? Então eu acho isso muito interessante. Né? O que faz você acreditar que trabalhar vai te dar condições de ter mais liberdade? Né? O que faz você acreditar que pôr o seu dinheiro na poupança, ou sei lá onde, né? Ou achar que uma previdência, enfim, achar que essas mecânicas clássicas do dinheiro vão te salvar, né? Vão te dar condições de no futuro ter uma estabilidade econômica. Né? O que faz você acreditar nisso? O que faz você acreditar que ter dinheiro é fundamental para viver? Né? Para ter qualidade de vida, para ter dignidade? O que faz você pensar nisso? O que faz você acreditar nisso? O que faz você acreditar que a inflação é uma fatalidade? Então você acredita que a inflação, que o desemprego, que a concentração de renda é uma coisa fortuita, né? Uma coisa dada. Né? Mas você acha astrologia, tarô, uma coisa que restringe. Não é divertido isso? Então, assim, eu acho que é muito engraçado as pessoas hoje serem livres e céticas e relacionar essas coisas, né? Achar que o ceticismo delas lhes dá mais liberdade existencial. Ao mesmo tempo, elas vivem 24 horas por dia dedicadas ao trabalho, né? De uma forma extremamente ansiosa, né? Tendo que tomar N remédios, tendo que fazer N coisas, sacrifícios de saúde e de, né, paz emocional para poder
ganhar um dinheiro que elas muito provavelmente nem vão gastar. Né? Assim, ou se vão gastar para, né, compensar todos os estragos que o trabalho em excesso já está causando para elas. Né? Então, assim, esse é um primeiro grupo de questionamentos que eu vou deixar aqui para vocês. Outra coisa interessante é a gente pensar assim, nossa, mas tem, enfim, grupos, tem o Estado, tem uma série de coisas que estão aí, estão para nos ajudar, vamos dizer assim, né, a viver e alavancar o crescimento econômico do país, né? E aí eu pergunto para vocês, né, vocês acham que o agro é a grande potência desse país aqui, né? Agora, se vocês perceberem por que a inflação dos produtos básicos, dos gêneros alimentícios aí, por que a gente está tendo essa inflação, né? Você vai percebendo que, bom, é porque basicamente o agro pop está vendendo tudo para o exterior para poder ganhar em dólar, né? Ou seja, tá muito mais rentável exportar do que vender aqui no mercado interno, né? E agora, e o que as pessoas fazem a respeito? Nada. Não é interessante? Então, assim, aqui a grande massa da população está tendo que pagar mais por gêneros básicos, né? Porque o mercado quer ganhar mais dinheiro, né? Ninguém fala nada, né? E isso é uma coisa fortuita, é uma coisa que acontece, né? Então, assim, não seria um pouco de crença da sua parte, né? Acreditar que todos esses conglomerados que hoje estão na política e estão determinando uma série de desconstruções, né, de legislação, de segurança ambiental e aí vai, acreditar que esses grupos estão aí lutando pelos seus interesses, né? Isso era uma outra questão que eu queria colocar. Eu vou pegar um trecho aqui do Capital Improdutivo, né? Vou ler para vocês só para a gente ir para os finalmente aí, né? Desde 2015, o 1% mais rico detinha mais riqueza que o resto do planeta. Atualmente, 8 indivíduos detêm a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. Ao longo dos próximos 20 anos, 500 pessoas passarão mais de 2,1 trilhões para seus herdeiros, uma soma mais alta que o PIB da Índia, que tem 1,2 bilhão de habitantes. A renda dos 10% mais pobres aumentou cerca de 65 dólares, de 1988 a 2011, enquanto que a do 1% mais rico, aquilo que eu tinha comentado, né, aumentou cerca de 11.800 dólares, ou seja, 182 vezes mais, né? Dados da Oxfam de 2016, né? Então, assim, isso para trazer aquela ideia, né? Você acha que crescimento econômico vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida das pessoas. Então, hoje, basicamente, a gente está sacrificando o planeta para o bem-estar de 1% da população. E o que esse 1% de bilionário está querendo fazer da vida? Eles estão fazendo foguete e quer fazer turismo espacial. E por que a gente dá o sangue por isso? Né? Senão, como uma espécie de subserviência monoteísta em torno do dinheiro e da economia. Então, por que é tão difícil a gente questionar isso? Então, a minha mensagem meio que final aqui, né, é entender que, bom, eu acredito que a espiritualidade é a parte mais subversiva de nós hoje em dia. Se você consegue hoje ter uma vida espiritual, né, a gente, no fundo, está questionando os pilares dessa religião cósmica hoje, que é a economia e o capitalismo. Então, assim, eu acho interessante que a gente possa questionar justamente a economia, de um ponto de vista espiritual, né? Então, não tenha vergonha, né? Assim, se você trabalha com a espiritualidade, de questionar, porque hoje a gente acha lindo viver de renda sem entender que isso impacta, né, na nossa qualidade de vida, né? Que isso traz efeitos super negativos justamente para a vida das pessoas, né? Que aí depende do trabalho para ganhar o seu dinheiro. Então, se você quer viver de renda, entenda que você está contribuindo para um sistema econômico que está esmagando, né, a grande maioria da população. Essa galera que vive de renda, né, no fundo, está pressionando as camadas mais baixas da pirâmide econômica. Então, assim, se você trabalha com espiritualidade,
né, você não tem nada a dever para quem trabalha aí nesse mercado financeiro, por exemplo. A gente tende a olhar essa coisa como um trabalho legal, bacana, né? E trabalhar com leitura de tarô, por exemplo, como um subemprego, né? Um emprego de segunda ordem, né? Então, se você trabalha, vive da espiritualidade, entenda que você, de fato, está contribuindo para uma ampliação das crenças, das ideologias das pessoas, e isso é ótimo, né? Então, eu acho que esse que é o caminho que a gente deveria seguir. É isso que eu vou tentar fazer nos próximos episódios, né? Então é isso aí, fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.